O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí, perto, uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou, então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós ouvimos na primeira leitura um relato do momento em que um filho de Davi, então Davi tinha diversos filhos, vários filhos, e de repente um de seus filhos se levanta contra ele. O nome do seu filho, que se levanta contra ele, quer roubar o reinado em Israel, ele mesmo quer se proclamar rei, quer reinar sobre o trono de Davi, sobre Israel.
E como se isso não fosse suficiente, como se o próprio filho, já querendo roubar o trono de seu pai, isso já não fosse demasiado ímpio, ele queria até mesmo matar o seu pai. E é curioso porque o filho que se levanta contra Davi se chama Absalão. Absalão vem da palavra Abá, todos nós já ouvimos essa palavra Abá, porque nosso Senhor se dirigia a Deus, seu pai, como Abá, que significa pai, paizinho. Então, Absalão é a junção de duas palavras, Abá, Shalom. Shalom é paz. Então, significa a paz do pai. Então, Davi dá um nome ao seu filho, ele queria encontrar a paz no seu filho. Absalão, Abá, Shalom, a paz do pai. E é triste porque justamente aquele que deveria trazer paz ao seu pai, aquele que deveria ser a alegria do seu pai, de repente ele se levanta contra o seu próprio pai. E justamente isso aqui é uma imagem daquilo que nós fazemos quando nós pecamos. Deus quer repousar em nosso coração. Nós estamos celebrando a missa votiva em honra do Espírito Santo e sabemos que todos nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós. No entanto, quando nós pecamos, nós nos levantamos contra Deus e falamos: nós não queremos que o Senhor reine sobre minha vida. E se nós pudéssemos, nós até mesmo mataríamos a Deus com o nosso pecado, e de certa forma foi isso que aconteceu na cruz. Os nossos pecados mataram a Deus. Aquilo que Absalão queria fazer com o seu pai, e isso nós fazemos com o nosso pai quando nós pecamos. Então nós vamos acompanhar essa leitura e amanhã nós vamos ver a morte de Absalão, e Davi vai fazer de tudo para que o seu filho não morra. Ele vai fugindo, embora ele tenha um poderoso exército ao seu lado, ele não quer que o seu exército mate o seu filho. E é isso que Deus faz conosco na nossa vida ao longo de toda ela. Por mais que nós pequemos, o Senhor não quer a nossa condenação eterna, Ele vai lutar para que nós sejamos salvos. Mas muitas e muitas vezes nós negamos a graça de Deus, nós devemos ficar muito atentos em relação a isso. Então na primeira leitura nós contemplamos isso. O filho que deveria ser a paz do pai, Abá, Shalom, Absalão, ele que deveria trazer essa paz ao pai, seria essa alegria do pai. De repente ele quer matar o próprio pai. E isso é uma imagem para aquilo que nós fazemos quando nós pecamos. Então, em relação à primeira leitura, nós poderíamos pensar um pouco sobre isso, né? Cada um depois, voltando para casa, poderia pensar: como é que eu estou correspondendo às graças que Deus tem me concedido, né? Será que eu estou de alguma forma me revoltando, me levantando contra Deus? Assim como Absalão se levantou contra o seu pai, existe algum lugar que eu não permito que Deus reine na minha vida? Eu permito que o pecado reine na minha vida e rejeito a Deus? Porque se nós fazemos isso, nós devemos nos converter para que Deus possa reinar sobre nossas vidas. Então este é um pequeno pensamento que cada um poderia depois amadurecer ao longo do dia em relação à primeira leitura. Depois no Evangelho nós vemos Nosso Senhor indo a uma região, e chegando a essa região existe um homem endemoniado, e os espíritos impuros reconhecem logo que Nosso Senhor está ali e começam a perguntar: o que queres de nós, Jesus? Justamente aqui eles reconhecem essa autoridade do próprio Cristo, né, que pode expulsar esses demônios. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção, além desse ponto da autoridade de Cristo que expulsa aquela legião de demônios, um ponto que nós poderíamos olhar em relação a essa leitura do Evangelho seria a generosidade de Nosso Senhor em ouvir a nossa oração. Então todos nós devemos rezar, todos nós. Todos nós devemos dirigir súplicas a Deus ao longo de todo o nosso dia e de toda a nossa vida. Mas muitas e muitas vezes nós achamos: será que Deus me ouve? Acho que Deus não me ouve porque Ele não me dá aquilo que eu quero. Se nós olhamos no Evangelho de hoje, aquela legião, ela suplica ao Senhor: Senhor, não nos expulse da região, mas nos mande para os porcos. Eles fazem uma súplica ao Senhor. E o Senhor atende até mesmo esses demônios. Será que Deus, que ouve até mesmo esses demônios nessa ocasião, Ele não vai ouvir a nós, seus filhos, que temos o Espírito dele em nosso peito, em nosso coração? É claro que Ele vai ouvir.
No entanto, devemos fazer uma distinção de que ele nem sempre nos vai ouvir dando aquilo que nós queremos. Então nós olhamos, os demônios suplicaram e o Senhor atendeu. Tá bom, pode ir. E depois esse homem que foi liberto, ele vai suplicar ao Senhor: Senhor, deixa-me ir contigo. O Senhor fala: não, fique aqui e anuncia entre os teus irmãos, anuncia na tua casa aquilo que Deus fez por ti. Deus ouve a súplica dele, mas não como ele quer. Ele ouviu os demônios pediram: deixa-nos ir para os porcos. Tudo bem, vai. Mas depois, quando o homem suplica ao Senhor: deixa-me ir contigo, ele não permite que seja daquela forma, mas ele mostra um bem maior, que é o quê? Mostrar as graças que Deus realizou em sua vida, proclamar a salvação que Deus lhe concedeu no meio dos seus irmãos, para que mais e mais pessoas possam conhecer a Cristo. Então é importante que nós tenhamos essa atenção de que Deus sempre ouve nossa oração. Nem sempre concedendo aquilo que nós queremos, mas aquilo que é melhor para nós. E tomemos cuidado com aquilo que nós pedimos a Deus, porque então nós vemos também uma terceira súplica neste evangelho, onde as pessoas daquela cidade, quando perde aquela manada de porcos, eles pedem a Jesus: vai embora da nossa cidade. E nosso Senhor atendeu eles. É um dos textos mais tristes de toda a Sagrada Escritura, onde o homem rejeita a Deus: vai embora daqui. E às vezes, na nossa revolta, nós vamos vivendo, dialogando com Deus, procurando amá-lo, mas às vezes as pessoas ficam revoltadas contra Deus, se levantam contra Ele. E nosso Deus é um bom cavalheiro, Ele respeita a nossa liberdade. Tomemos cuidado para que nós não expulsemos a Deus da nossa vida. Muito pelo contrário, nós devemos suplicar: Senhor, permanecei no meu coração, na minha vida. Ficai sempre comigo, Senhor. Não fazer como essas pessoas que rejeitaram a Deus, mas acolher a Deus na nossa vida. Então que cada um possa pensar um pouquinho ao longo deste dia como que Deus também ouve as nossas súplicas, as nossas orações. Se Ele que ouviu os demônios, Ele não vai ouvir a nós, seus filhos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.